Olá, gente. Eu vou gravar aqui para vocês hoje a aula de mecanismos de evasão ou escape de micro-organismos do sistema imunológico, tá? Essa aula é um complemento da aula de mecanismos de virulência ou de fatores de virulência de micro-organismos. E, como a aula de fatores de virulência, ela não tem o objetivo aqui de esgotar esse assunto, tá? É uma aula mais geral, onde eu vou abordar aspectos gerais sobre os principais mecanismos de escape aplicados por bactérias, fungos e vírus, mas a gente vai rever esses mecanismos posteriormente e aprender alguns novos quando a gente abordar micro-organismos e doenças específicas nas aulas futuras, ok? Então, de novo, só para frisar, não é uma aula que visa esgotar esse assunto, a gente vai retornar isso em aulas posteriores. Bom, para a gente entender os mecanismos de evasão, a gente precisa dar uma pequena revisada sobre os principais mecanismos usados, então, pelo sistema imunológico para combater alguns micro-organismos, tá? Esses micro-organismos a gente pode classificar aí, grosso modo, em dois grandes grupos. Aqueles que se multiplicam, se replicam, crescem, então, no ambiente extracelular. E aí a gente tem dois locais, então, no espaço intersticial ou no próprio sangue ou linfa, e aqueles micro-organismos que, colonizam as superfícies epiteliais. E a gente tem os micro-organismos que se utilizam de células, então, para o seu processo de replicação ou de multiplicação, tá? E, de novo, a gente pode ter dois compartimentos intracelulares. O citoplasmático, então, o micro-organismo, ele cresce ou se replica diretamente no citoplasma das células, ou então ele pode ser fagocitado ou endocitado, ou de alguma forma internalizado por uma célula, e se replicar ou se multiplicar dentro de vesículas intracelulares, tá? Então, extracelular ou intracelular. Aqui a gente tem alguns exemplos desses micro-organismos, então, no espaço intersticial, a gente vai ter aí alguns tipos de bactéria, protozoários, fungos e vermes. Aqui os vírus estão colocados, mas lembrando que, no caso aqui, os vírus é naquele momento em que ele está saindo de uma célula e passando para outra. Então, enquanto ele está aí na sua forma então, de partícula infectante ou virion, ok? Nesse caso, os principais mecanismos imunológicos para esse tipo de microorganismo vão ser, então, os anticorpos neutralizantes, ou que vão fazer fagocitose, ou que vão ativar complemento, ok? Eu também tenho o próprio complemento, e eu tenho aí a ação dos fagócitos, então, que vão fagocitar, internalizar esses micro-organismos e, posteriormente, fazer a sua destruição. Aqui na superfície dos epitélios, a gente tem aqueles micro-organismos que normalmente são comensais, mas que em algumas situações vão poder entrar no tecido e causar doença, tá? Então aí a gente tem algumas espécies de bactéria, algumas espécies de fungo, vermes, e nesse caso, os principais mecanismos efetores da resposta imunológica são anticorpos também, mas agora de um tipo específico, a IgA secretória, que eu já mencionei para vocês, e os peptídeos antimicrobianos, ok? Já em relação aos micro-organismos intracelulares, aqueles que crescem, então, diretamente no citoplasma, a gente tem aí vírus, algumas espécies de clamídia, de Rickettsia, a Listeria monocytogenes e alguns protozoários. Nesse caso, o mecanismo mais eficiente para a eliminação desses micro-organismos é a destruição dessas células infectadas, tá? E aí, os linfócitos TCD8, citotóxicos, e as células NK são os principais componentes efetores, ok? Já aqueles que se multiplicam dentro de vesículas, a gente tem algumas espécies de bactérias, que a gente chama de bactérias intracelulares, então o Mycobacterium é o mais importante deles, mas a gente tem várias outras bactérias e algumas espécies de fungo e de protozoários que também se multiplicam dentro de vesículas. Nesse caso, essas vesículas normalmente são formadas dentro de macrófagos, então são micro-organismos que crescem e se aproveitam dos macrófagos, então,
para a sua replicação ou crescimento, e nesse caso, então, o mecanismo efetor mais importante é a ativação desses macrófagos infectados via citocinas produzidas por TCD4, os linfócitos T auxiliares, e a ativação aí dos mecanismos oxidativos para a destruição desses micro-organismos, ok? Bom, tendo visto esses mecanismos básicos da resposta imunológica, vamos começar a ver agora alguns mecanismos de evasão ou de escape que são usados aí por bactérias. Vamos começar a ver, então, bactérias extracelulares, tá? Então, um dos principais mecanismos usados aí por algumas bactérias extracelulares, ou seja, aquelas que se multiplicam no espaço intersticial, é a resistência à fagocitose. Então, eu tenho lá a entrada de uma bactéria em um tecido e, lembrando que todos os tecidos eu tenho aí algumas células do sistema imunológico que vão ser residentes, principalmente os macrófagos aí como fagócitos, tá? Então, um dos primeiros mecanismos de escape seriam, então, a resistência à fagocitose. Como é que as bactérias escapam do processo de fagocitose? Um dos principais mecanismos é a produção de uma estrutura que é chamada de cápsula, certo? Essa cápsula, ela é produzida e secretada, então, por alguns tipos de bactéria e é basicamente composta aí por polissacarídeos, ok? Como esses polissacarídeos, eles têm um efeito antigênico e imunogênico muito baixo, então eu tenho a cobertura, o encobertamento e o mascaramento de PAMPs e de antígenos, tá? Então, o próprio componente da cápsula, ele vai mascarar os PAMPs presentes aqui na estrutura, na parede, na membrana bacteriana, e também antígenos que poderiam ser reconhecidos pelo sistema imunológico, ok? Alguns exemplos de bactéria que apresentam cápsulas, então a gente tem o Streptococcus pneumoniae, ou pneumococcus, o Haemophilus influenza, e a Neisseria gonorrhoeae, tá? Vários outros microbactérias produzem esse tipo de estrutura, não só bactérias, mas alguns tipos de fungo também. A gente também vai ver isso mais à frente, particularmente o Cryptococcus. Então, essa capa de polissacarídeos acaba mascarando PAMPs e antígenos, e com isso eu não tenho reconhecimento por células da resposta inata e também não consigo fazer reconhecimento por células da resposta adaptativa. Além da cápsula, algumas bactérias apresentam aqui estruturas filamentosas, então projeções filamentosas na sua parede, que são chamadas então de pilos. E o pilus, o pili no plural, é expresso aí por uma grande maioria de bactérias gram-negativas e por algumas bactérias gram-positivas, tá? A função aqui do pili, ou do pilus, vocês já devem ter visto nos fatores de virulência. Eles servem então para adesão, por exemplo, em células no processo infeccioso, mas elas também apresentam como mecanismo de escape aqui gerar então uma barreira, impedir o contato direto dos fagócitos com a parede ou com a membrana dessa bactéria, tá? Então, dificultando também essa fagocitose, tá? Uma outra função aí da cápsula é que, como ela tem esse componente polissacarídeo, ela consegue reter bastante água, então ela também serve aí de proteção contra a dissecação enquanto o micro-organismo cair, por exemplo, no ambiente, tá? Nesse slide eu vou apresentar para vocês alguns mecanismos um pouco mais sofisticados. Então, muitas bactérias produzem enzimas e toxinas que interferem diretamente com o funcionamento do sistema imunológico, tá? Então, vocês já devem ter visto lá na aula de fatores de virulência que muitas bactérias produzem e secretam toxinas durante o seu processo de replicação, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos: a leucocidina, a peptidase, a alfa-toxina, a gama-toxina e a delta-toxina, produzida por Staphylococcus aureus, a streptolizina, a hemolisina, por exemplo, produzidas por Streptococcus, tá? Essas toxinas, elas vão atuar diretamente sobre células do sistema imunológico, então neutrófilos, principalmente, e macrófagos,
provocando então a morte desses fagócitos, tá? Algumas dessas toxinas, elas também causam a hemólise, então a lise de hemácias, e com isso eu tenho aí a liberação de ferro no ambiente que muitos micro-organismos vão utilizar aí para o seu metabolismo. Okay? Então, é uma forma de destruir diretamente as células responsáveis aí pelo combate a esses micro-organismos. Eu também posso ter a produção de algumas enzimas, por exemplo, a coagulase, novamente por Staphylococcus aureus. Essa enzima ela é capaz de quebrar o fibrinogênio e gerar fibrina, e a fibrina ela pode recobrir a membrana, a parede aqui da bactéria, ok? De novo, fazendo um mascaramento, então, recobrindo então pumps e antígenos presentes aí na parede das bactérias, impedindo o reconhecimento pelo sistema imunológico, ok? Além disso, quando eu gero a fibrina, eu vou gerar dentro de um vaso, por exemplo, uma forma de um coágulo, certo? Não é um coágulo total, mas eu vou bloquear pequenos vasos e com isso eu vou bloquear também a migração de células do sistema imunológico para o local onde eu estou tendo a invasão aí por essa bactéria. Tá? Um outro tipo de enzima produzida e secretada por algumas bactérias são aquelas que são capazes então de capturar ou neutralizar as espécies reativas de oxigênio produzidas por macrófagos e neutrófilos principalmente, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos dessas enzimas, então a catalase, a peroxidase e a superóxido dismutase, que então vão neutralizar os reativos de oxigênio, certo? Tanto de bactérias que foram fagocitadas, quanto se esses reativos de oxigênio estiverem aí no ambiente onde elas estiverem crescendo. Tudo bem? Então, são enzimas e toxinas que agem diretamente impedindo muitos dos mecanismos imunológicos, principalmente aí inatos, ok? Aqui, mecanismos um pouco ainda mais sofisticados, eu tenho algumas bactérias extracelulares que são capazes de inibir a ativação do sistema complemento, tanto a via alternativa quanto a via ligante lectina ou a via clássica, tá? Aqui eu vou apresentar algumas dessas estratégias para a inibição direta do complemento. Então, algumas bactérias produzem enzimas, como a C5A peptidase, a SPEB, a PAAP, produzidas aí, por exemplo, por Streptococcus ou por Pseudomonas aeruginosa, e essas enzimas elas são capazes de bloquear, de neutralizar alguns componentes solúveis, então, do complemento. Então, algumas, a C5A peptidase, por exemplo, neutraliza o C5A, que é uma anafilotoxina, e com isso, por exemplo, impede a migração de células, ou diminui a migração de células para o local onde está ocorrendo a ativação do complemento, tá? E eu tenho algumas outras que, inibindo diretamente esses componentes, então properdina e C3, impedem a ativação aí da cascata do complemento pela via alternativa ou pelas outras vias, por exemplo, a inibição do C3. Ok? Então, bloqueia a ativação do C3, porque degradam esses componentes. Tudo bem? Eu tenho algumas outras bactérias que produzem e expressam na sua superfície moléculas que inibem a ativação aí do complemento na membrana dessas bactérias, tá? Então, a gente já viu lá na aula de hemoglobinúria paroxística noturna que as nossas hemácias, por exemplo, expressam na sua superfície a molécula de CD59, que essa molécula é usada pelas nossas células para bloquear a ativação aí da cascata final de ativação do complemento, né? Então, do C5 até o C9, então, impedindo a formação do complexo de ataque à membrana. Tá? Algumas bactérias produzem uma proteína que tem estrutura muito parecida com o CD59, e aí essa CD59, então, like, ela vai acabar inibindo, então, essa cascata final de ativação do complemento e o bloqueio da formação, então, do complexo de ataque à membrana, tá? Igual o que a gente faz nas nossas próprias células, tudo bem? Eu tenho ainda algumas bactérias que expressam aí na sua parede ou na sua membrana receptores, então moléculas que servem como receptores
para inibidores solúveis do complemento. Então, aquelas moléculas que o nosso próprio corpo produz para inibir a ativação do complemento na sua superfície, tá? Então, essas bactérias apresentam receptores que são capazes de capturar esses inibidores solúveis e aí colocar isso na sua parede, tá certo? Uma vez que eu tenho esses inibidores capturados na parede da bactéria, eu acabo inibindo aí a ativação do complemento, tá? Então, eu tenho aqui uma molécula, um receptor que captura a proteína ligante de C4 e um outro receptor que captura aquele inibidor do C1, tá? Que a gente também já viu lá na aula de imunologia, no caso do angiodema hereditário, tá? O funcionamento, então, desse inibidor para impedir a ativação do complemento nas superfícies das nossas próprias células. Uma outra forma de escape aí de bactérias, não só extracelulares, mas principalmente extracelulares, são aquelas então que interferem agora diretamente com a resposta adaptativa, tá? O primeiro mecanismo de escape seria o que a gente chama então de variação antigênica. O que é essa variação antigênica? Então eu tenho ali variações, variantes, sorotipos, sorovariedades. Então, dependendo aí do micro-organismo, eu posso ter uma denominação diferente, então uma cepa diferente, um sorotipo diferente, uma sorovariedade diferente, tá? Então, esse sorotipo A expressa aqui na sua superfície um antígeno do tipo A. E quando eu tenho infecção por esse sorotipo, eu produzo anticorpos do tipo anti-A. E aí eu bloqueio e consigo eliminar essa bactéria. Só que eu vou ter uma mesma espécie de bactéria agora expressando um outro antígeno, que é agora o antígeno B. Tá? Então, o sorotipo B expressando o antígeno B, o anticorpo A não vai ser capaz de eliminar esse micro-organismo. Então, eu tenho que iniciar uma nova resposta adaptativa e produzir um anticorpo anti-B e eliminar esse micro-organismo. Aí eu posso ter uma infecção agora com o sorotipo C, certo? Esse sorotipo C vai apresentar um outro tipo de antígeno na sua superfície que não vão ser reconhecidos por esses outros anticorpos. Eu tenho que gerar uma nova resposta imunológica, um novo anticorpo para que eu tenha a eliminação desse patógeno, tá? Então, diferentes tipos de micro-organismos vão apresentar aí variedades ou sorotipos diferentes. Então, alguns micro-organismos apresentam algumas dezenas de sorotipos, outros algumas centenas de sorotipos diferentes, tá? Então, para cada sorotipo, eu tenho que montar uma nova resposta adaptativa. Tudo bem? Aqui um exemplo, ó, a proteína M do Streptococcus pyogenes, ela tem mais de 250 sorotipos distintos, ok? Então, fica difícil para o sistema imunológico adaptativo montar uma resposta duradoura para esse tipo de micro-organismo. Okay? Um outro mecanismo é a produção de enzimas por bactérias que são secretadas e que vão acabar degradando, então, anticorpos. Aí, independentemente do anticorpo produzido, essas enzimas são capazes, então, de degradar esses anticorpos e acabar destruindo e eliminando esses micro-organismos. Tá certo? E um outro tipo de escape é a expressão de proteínas aqui de superfície. O melhor exemplo é a proteína A, de Staphylococcus aureus, que é capaz de se ligar com a porção FC dos anticorpos. Tá? Então, lembrando que a parte do anticorpo que se liga com o antígeno é a porção aqui terminal aqui, então, das cadeias leves e pesadas. São os bracinhos dos anticorpos que se ligam ao antígeno, certo? Quando o Staphylococcus liga o anticorpo nessa posição, ela acaba neutralizando a função do anticorpo. Então, eu não tenho mais a possibilidade de ligar no antígeno, eu bloqueio a porção FC e, com isso, eu bloqueio a opsonização e bloqueio a ativação do complemento pela via clássica. Tá? Então, são todos mecanismos de escape que interferem lá com a ação de anticorpos sobre essas bactérias.
Uma outra forma de escape aí de várias bactérias extracelulares é a capacidade de formar estruturas que então a gente chama de biofilmes, tá? Essas estruturas nada mais são do que um agregado de bactérias que podem ser da mesma espécie, mas eu também posso ter biofilmes mistos, ou seja, com composições de espécies diferentes, e esse agregado ele vai ser formado então por células bacterianas, mais uma composição então extracelular secretada por essas bactérias, normalmente composta aí por polissacarídeos. Além disso, eu tenho aí a morte de micro-organismo, liberação de DNA desse micro-organismo, então eu formo uma estrutura coesa que vai permitir a esse micro-organismo crescer nesse ambiente. Tá? Qual a vantagem da formação de biofilmes por essas bactérias? Eu tenho aí uma melhor adesão às superfícies sólidas, então muitas bactérias formam biofilmes, por exemplo, em apetrechos médicos, por exemplo, catéteres, então uma forma de adesão e de fixação dessas bactérias em um determinado local. Eu vou ter aí, em algumas vezes, a divisão de tarefa entre as células bacterianas, então aumentando a eficiência metabólica da comunidade bacteriana. Como eu formo essa estrutura coesa, eu vou ter então uma capa que vai impedir o contato direto das bactérias com o sistema imunológico. Eu tenho uma alta densidade de micro-organismo. Eu consigo, naquele ambiente isolado, fazer uma transferência horizontal então de genes. Muitas vezes isso acontece, o que vai aumentar, por exemplo, a transferência de genes de resistência. Aumenta a concentração de toxinas, impede a ação de vários antimicrobianos, ok? E quando eu tenho a desagregação dessa estrutura, eu vou lançar em bloco os agentes infecciosos para outros sítios, tá? Aqui nessa tabela eu tenho alguns dispositivos que são normalmente associados com a formação de biofilmes, e aí os micro-organismos que estão normalmente associados a esses biofilmes, tá? Então, de novo, uma grande parte de bactérias consegue fazer isso, mas eu também tenho, por exemplo, algumas espécies de fungo, Cândida, por exemplo, capazes de formar biofilmes com o mecanismo de escape. Aqui, só para ilustrar para vocês, a gente tem uma microscopia eletrônica de varredura, onde é possível, então, observar essa estrutura do biofilme. Tá? Então, aqui a gente tem algumas células bacterianas, e aqui, esse tecido aqui mais amorfo, é essa matriz extracelular, que é secretada e que, então, mantém então, a coesão desse biofilme em uma determinada superfície. Ok? É um mecanismo de escape importante, mas também é um mecanismo de virulência importante aplicado por vários micro-organismos, ok? Para finalizar aqui a parte de bactérias, vamos ver agora alguns mecanismos de escape aplicados por algumas bactérias, então, que se multiplicam no interior de células do hospedeiro, tá? Particularmente de macrófagos. Então, eu tenho ali algumas bactérias que até facilitam e que estimulam o processo de fagocitose ao entrar no nosso corpo, ok? E uma vez que elas entram, então, por exemplo, no macrófago, e é formado o endossomo ou o fagossomo, eu tenho aí a produção de algumas proteínas que inibem a fusão do fagossomo com lisossomos, e com isso eu não tenho a degradação, a ativação aí da produção dos reativos de oxigênio e muito menos a ação de enzimas proteolíticas. Além disso, eu impeço a fusão, então, desses fagossomos com aquelas vesículas portadoras de ômega-C de classe 2. Com isso, então, eu bloqueio a degradação do micro-organismo por reativos de oxigênio, por enzimas proteolíticas e, ao mesmo tempo, impeço, por exemplo, a apresentação de antígenos para CD4 via MHC de classe 2, ok? Outras bactérias, uma vez que elas são internalizadas, elas apresentam, então, mecanismos capazes de
ou de degradar a membrana aqui do endossomo, ou de produzirem substâncias que exportam essas bactérias aqui pelo citoplasma. Aqui a gente tem um exemplo, a Listeria e a Shigella, que fazem esse tipo de coisa. Uma vez que elas estão no citoplasma, então elas saíram do endossomo, elas agora vão conseguir se multiplicar. E para impedir o reconhecimento dessa célula pelo CD8, então citotóxico, elas apresentam então mecanismos para bloquear o transporte de peptídeos derivados dessas bactérias para o retículo endoplasmático, e com isso bloqueia aí o carregamento de MHC de classe 1, e também inibem proteossomos, ou seja, não gera peptídeos, e os peptídeos que são gerados não são transportados para o MHC para o retículo e não conseguem, então, carregar o MHC de classe 1. Dessa forma, eu vou ter tanto o escape do CD8, então não tem MHC de classe 1, não é reconhecido por CD8. E eu não tenho MHC de classe 2, eu não tenho ativação de TCD4, por exemplo, que seria capaz de auxiliar outras células ou ativar esse próprio macrófago para a destruição, então, desses micro-organismos que foram fagocitados, tá? Então, aqui tem exemplos de algumas dessas bactérias intracelulares e de a maneira como elas interferem com a resposta imunológica, tá? A gente vai rever alguns desses mecanismos em aulas específicas com um pouco mais de detalhe. Bom, vamos passar a ver agora alguns mecanismos aplicados, então, por fungos para escapar ou evadir do sistema imunológico. Muitos dos mecanismos aplicados aí por fungos são muito parecidos com aqueles que a gente viu para a bactéria. Então, eu já mencionei para vocês que algumas leveduras apresentam cápsula, algumas leveduras produzem inibidores de complemento, algumas leveduras, por exemplo, produzem substâncias que destroem leucócitos, tá? Mas, então, eu vou abordar aqui agora alguns mecanismos um pouco distintos. Lembrando que os fungos, a gente pode aí classificá-los em dois grandes grupos. Aqueles fungos unicelulares, certo? Que são as leveduras, ou, lembrando que mesmo os fungos micelianos produzem estruturas de reprodução unicelulares, que são os conídeos. Então, conídeos e leveduras que então são pequenos e podem ser fagocitados, então normalmente eles vão depender da destruição via macrófago, ok? Então eu tenho a fagocitose, a ativação do complexo NADPH oxidase, a produção dos reativos de oxigênio, fusão lá com o lisossomo e a destruição então desse micro-organismo que foi fagocitado. Os fungos micelianos, então, se a gente pensar na estrutura de um micélio, então de uma hifa, é uma estrutura normalmente grande, então, normalmente, esse tipo de fungo não é passível de fagocitose. Não é possível fazer a internalização das estruturas porque elas são muito grandes. Então, nesse caso, o principal mecanismo é a ativação de neutrófilos, certo? Os neutrófilos vão tentar fazer a fagocitose, não vão conseguir e vão ser ativados para liberação, então, daquelas redes extracelulares de neutrófilo, tá? As armadilhas extracelulares de neutrófilos, as NETs, que a gente já viu lá na imunologia. Junto com as NETs, lembrando, eu vou ter aí o acoplamento com peptídeos antimicrobianos e enzimas proteolíticas que vão acabar, então, destruindo essas hifas. Então, leveduras e conídeos, normalmente eu dependo da destruição por macrófagos, é a célula mais eficiente, enquanto que para hifas a destruição ocorre principalmente via neutrófilos. Como é que então essas estruturas fúngicas escapam desses mecanismos efetores? Então, conídeos e algumas leveduras, elas podem apresentar, então, na sua superfície, por exemplo, um Cryptococcus, a cápsula ou melanina. Alguns conídeos também produzem na sua superfície melanina, ok? Essas substâncias, elas acabam mascarando, então, pumps próprios de fungos e com isso eu tenho o impedimento do reconhecimento aqui via PRR, tá certo? Eu também tenho essas substâncias inibindo a fagocitose e
atuando aqui como captura ou neutralização de reativos de oxigênio. Então, uma vez fagocitados, eu posso ter a inibição dos reativos de oxigênio, tá certo? Algumas hifas produzem algumas glicoproteínas que, quando são secretadas aqui no ambiente, por exemplo, aspergilos é o mais importante nesse caso, algumas substâncias, então, que são tóxicas para neutrófilos, só que ao invés de levar à netose desses neutrófilos, essas substâncias induzem a apoptose. Então, eu tenho a inibição da netose através da secreção de algumas substâncias que induzem apoptose de neutrófilos, ok? Algumas hifas também são capazes de produzir algumas substâncias que vão ser importantes aqui para destruição de algumas citocinas, então proteases que neutralizam citocinas específicas ou que levam à produção de substâncias que bloqueiam a ação de citocinas, como a interleucina 1, o receptor antagonista de interleucina 1, tá certo? E essas mesmas substâncias, elas podem, então, servir aqui como mecanismo de virulência, então, resistindo à hipóxia, ao estresse oxidativo e também aí a resistência a antifúngicos, tá? Então, dependendo do tipo de fungo, eu tenho mecanismos muito parecidos daqueles que a gente viu para bactérias, tá? Logicamente, aplicando substâncias distintas. Aqui, só para finalizar a parte de fungos, eu vou dar um exemplo aqui da Candida albicans, que apresenta um mecanismo aí um pouco diferente de escape. Então, normalmente a Cândida ela é encontrada na forma de leveduras, então como comensal. Nessa forma de levedura, o principal componente aí da parede das leveduras é um carboidrato, que é o beta-glucano. Tá? O beta-glucano ele vai apresentar vários receptores de reconhecimento padrão, então ele é um pump, nas células, nos macrófagos, nas células dendríticas, por exemplo. Tá? Uma vez que eu tenho a levedura expressando beta-glucano, então ela vai ser reconhecida por receptores distintos aqui na superfície da célula, vai ativar o processo de fagocitose e lá dentro da célula ela ainda pode ativar outros receptores. Então ela consegue ativar aqui, ó, uma grande quantidade de receptores de reconhecimento padrão distintos. Lembrando que a resposta imune inata, dependendo do conjunto de receptores, eu vou ativar um tipo de resposta ou outro. Nesse caso, esse conjunto de receptores ativados pelas leveduras vão fazer com que eu tenha uma produção de citocinas que vai induzir uma resposta de resistência. Então, Cândida, na forma de levedura, induz uma resposta imunológica eficiente para o combate a ela, ou seja, eu consigo destruir leveduras de Cândida facilmente. Acontece que a Candida albicans e algumas outras espécies de Cândida, mas a Candida albicans é a mais importante nesse aspecto, quando ela entra no tecido do hospedeiro, ela muda a sua estrutura, então ela passa de levedura, ela passa a ser uma hifa. Então ela começa a produzir hifas ou pseudohifas, tá? E nessas hifas e pseudohifas, a composição molecular também é alterada. Então, se antes eu tinha aí a expressão de beta-glucanos, eu agora tenho a expressão de alfa-glucanos. Os alfa-glucanos não são reconhecidos por todos os receptores de reconhecimento padrão. Então, aqui, extracelularmente, eu tenho menos receptores reconhecendo essa estrutura. E como é uma estrutura grande, ela não vai ser passível de fagocitose. Com isso, eu tenho, então, um conjunto menor de receptores sendo ativados, e isso vai induzir uma resposta de suscetibilidade, ou seja, a resposta imunológica gerada para esse tipo de estrutura é uma resposta onde eu tenho uma prevalência de T helper 2 ou de regulação. E com isso eu tenho a inibição da resposta inflamatória e, por conseguinte, a multiplicação dessa estrutura no tecido do hospedeiro, tá? Então, é um mecanismo aí aplicado particularmente aí por Candida albicans para escapar do sistema imunológico, modulando a sua resposta pela alteração, então, de estrutura e de componentes, ok?
Aqui, então, para finalizar a aula, eu vou abordar agora com vocês alguns mecanismos de evasão aplicados aí por vírus, ok? Só relembrando, a resposta imunológica mais efetiva aí a infecções virais são aquelas, então, que, na resposta inata, é a produção do interferon tipo 1, lembrando, então, que todas as células nucleadas, quando sentem essa infecção viral, passam a produzir o interferon tipo 1 e a secretar o interferon tipo 1, assumindo aí um estado antiviral, tá certo? A gente tem ainda, na resposta inata, as células natural killer, capazes, então, de reconhecer alterações nessa célula infectada e de destruir a célula infectada. No caso da resposta adaptativa, a gente vai ter aí como principal componente para a destruição de vírus os anticorpos. Então, enquanto os virions, então, estão ali fora da célula, eu vou ter a ligação de anticorpos específicos e a neutralização desses virions, impedindo que eles infectem novas células. Então, aqui somente enquanto os vírus estão passando de uma célula para outra. E para aquelas células que estão infectadas, então o vírus está lá dentro, eu vou ter aí o papel dos linfócitos TCD8, os citotóxicos, causando então a apoptose dessa célula infectada. Ok? Então, esses são os principais mecanismos efetores da resposta imunológica. Como é que os vírus escapam desses mecanismos? Vamos ver nos próximos slides. Bom, um dos principais mecanismos aí de escape imunológico dos vírus é a variação antigênica, tá? Assim como bactérias e fungos, os vírus são muito bons em variação antigênica. E a variação antigênica, ela pode ocorrer de dois modos, tá? A maioria dos vírus, ela vai passar por alterações antigênicas através, então, da mutação. Então, mutações aleatórias, então, durante o ciclo de replicação viral, enquanto o vírus está copiando ali o seu material genético, eu tenho aí mutações aleatórias, e essas mutações aleatórias podem produzir pequenas alterações nas proteínas aí, por exemplo, que compõem a estrutura do vírus, tá? Então, eu tenho a infecção ali por um vírus, gera uma resposta de anticorpos, por exemplo, contra uma proteína específica desse vírus, que impede a sua infecção, mas durante a replicação eu posso ter aqui uma pequena alteração que leva a uma alteração do receptor, por exemplo, da espícula que o vírus usa para entrar na célula, tá? Quando eu tenho essa alteração pequena, nem todos os anticorpos vão conseguir agora bloquear, tá? Então, posso ter uma proteção parcial, mas o vírus, com essa nova variante, vai ainda ser capaz de infectar algumas células, tá? A gente chama essas mutações de ponto, pequenas alterações que vão levar a um escape parcial da resposta imunológica, de impulso ou drift antigênico, tá? Alguns lugares também chamam isso de deriva ou de desvio antigênico, tá? Mas são pequenas alterações que impedem o reconhecimento completo desse vírus pelo sistema imunológico num segundo contato, tá certo? É, por exemplo, o que pode estar acontecendo agora com o coronavírus. Tá certo? Um outro tipo de variação antigênica, esse muito mais sério, é o que a gente chama de deslocamento ou shift antigênico. Isso é muito bem descrito aí para alguns vírus, a gente vai voltar a ver isso na influenza, então no vírus que causa a gripe. Aqui é só para dar uma ideia geral. No deslocamento ou mudança antigênica ou salto antigênico, o que acontece é que eu tenho no mesmo indivíduo ou em um recipiente, então num hospedeiro intermediário, por exemplo, uma ave ou um suíno, são os hospedeiros intermediários da influenza mais importantes. Eu tenho dois vírus com composição genética e proteica distinta, então são completamente diferentes, e quando eles estão no mesmo hospedeiro, eles são capazes de trocar blocos inteiros de material genético. Tá? Isso é muito facilitado, por exemplo, pela característica do material genético do influenza, que são segmentos separados de RNA. Tá? Então, eu tenho um bloco inteiro de um gene
ou de vários genes que são transferidos de um vírus para o outro. E aí eu formo uma nova variante, uma nova cepa, uma nova combinação de vírus, tá? Nesse caso, eu posso até ter gerado anticorpos contra um primeiro vírus ou contra o segundo vírus, mas a combinação dos dois vai gerar uma estrutura viral completamente estranha e, nesse caso, eu não vou conseguir responder nem parcialmente a esse novo vírus, tá? É o caso aqui de vírus que a gente chama de pandêmicos, tá? São aqueles vírus que se espalham rapidamente, onde eu não tenho, então, uma resposta imunológica protetora, tá? Esse caso aqui é um vírus mais endêmico, é aquele que todo ano, por exemplo, eu tenho que tomar uma vacina para que eu tenha uma proteção, pelo menos parcial, contra esses novos vírus, tá certo? Isso aqui é muito perigoso, isso aqui, dependendo do caso, também pode ser, mas a gente ainda consegue, às vezes, ter uma resposta parcial. Desse processo de variação antigênica, a gente vai tirar aí um conceito relativamente interessante na resposta imunológica, que a gente chama do efeito do pecado antigênico original. Isso está relativamente bem descrito para o vírus da gripe, tá? Não é para todos os vírus, mas para o vírus da gripe, aparentemente isso acontece. O que acontece? Então, como eu tenho variação antigênica, então um indivíduo que vai infectado lá a primeira vez com o vírus da gripe, ele vai ter ali, ó, o vírus da gripe, vários componentes antigênicos, certo? O indivíduo, nessa primeira infecção, ele produz anticorpos contra todos esses epítopos virais, certo? Depois de algum tempo, ele volta a ser infectado pelo mesmo vírus, só que aí é uma variante desse vírus. Nessa variante, alguns antígenos são iguais, por exemplo, as bolinhas azuis, as bolinhas verdes, e alguns são completamente novos. Por esse efeito do pecado antigênico original, o nosso sistema imunológico ele vai tender a produzir uma resposta e a produzir anticorpos somente para aqueles antígenos que são compartilhados pelos dois vírus, ou seja, pelo antígeno azul e pelo antígeno verde. Os antígenos novos dessa nova variante, eu geralmente não tenho uma boa resposta, certo? Quando eu tenho um contato com uma nova variante, mais no futuro ainda, o que vai acontecer? Eu vou continuar respondendo principalmente contra os epítopos que são comuns a essas variantes. Eu posso gerar uma nova resposta contra uma nova variante? Posso, mas em geral a resposta mais efetiva e a produção de anticorpos vai ser preferencialmente feita para aquele antígeno que eu tive o primeiro contato, tá? É por isso que é chamado então de efeito do pecado antigênico original. Caminhando agora então para o fim mais da aula, um dos mecanismos aí de escape de vírus do sistema imunológico, que é particular aí da família Herpes viridae, ocorrem outros vírus, mas o mais bem descrito e o mais bem estudado é o que ocorre aí para vírus da família Herpes viridae, tá? Os herpes vírus. Aqui eu tenho um exemplo do HHV8, do vírus então do sarcoma de Kaposi humano, tá? Mas que vai acontecer em outros herpes vírus. Essa família de vírus, então, são vírus de DNA. Quando eu tenho, eu não vou entrar em detalhes aqui no processo de replicação, o que eu quero chamar a atenção é que, uma vez que eu tenho a internalização aí do vírus, o material genético do vírus vai para o núcleo da célula hospedeira. Durante a replicação aí do material genético, uma parte desse material genético ela vai assumir aí uma forma de um DNA circular, que a gente chama então de epissoma. É como se fosse um pequeno cromossoma, só que com os genes virais, que vai se associar aos cromossomos humanos. E esse epissoma ele vai ficar provavelmente para o resto da vida nessa célula, ok? Então, causando o que a gente chama de latência, tá? Esse vírus ele pode permanecer no estado de latência
durante muito tempo. Quando o sistema imunológico tem uma queda de resposta, ele volta a fazer a sua replicação. E aí eu tenho lá a montagem, a transcrição gênica, a tradução de proteínas, a montagem dos novos capsídeos e a liberação de novos vírus para o ambiente para que eu tenha infecção de novas células, tá? Então, é um mecanismo aí que é muito comum para grande parte dos vírus da família Herpes viridis, tá? A gente vai ver esses ciclos de latência com mais detalhe na aula de herpes vírus. Aqui é só para dar uma ideia. Para finalizar realmente agora a aula, como é que alguns vírus interferem, então, diretamente agora com a resposta imunológica, tá? Então, assim como bactérias e fungos são capazes de produzir substâncias que têm ação direta sobre o sistema imunológico, os vírus têm, e de forma muito mais sofisticada, tá? Então, tenho aqui um vírus genérico que entrou numa célula, começou a produzir ali o seu RNA mensageiro e produzir proteínas virais, tá? Algumas dessas proteínas virais de alguns vírus, então lembrando, é um patógeno intracelular obrigatório que está replicando no seu citoplasma. Então essa célula seria passível de reconhecimento via MHC de classe 1. Um dos mecanismos usados para o vírus para impedir esse reconhecimento é bloquear a função dos proteossomos, que gerariam os peptídeos, certo? Antigênicos, e o bloqueio do transporte desses peptídeos para o retículo endoplasmático via TAP. Com isso, eu não consigo bloquear MHC de classe 1. Dessa forma, diminui-se a expressão de MHC de classe 1 clássicos na superfície da célula e impede reconhecimento de TCD8. Tá? Ao mesmo tempo, esses mecanismos, essas mesmas proteínas, fazem com que eu aumente a expressão de um MHC de classe 1, a gente ainda não viu isso na imunologia, mas que tem uma estrutura diferente do MHC de classe 1 clássico, que apresenta antígeno. É o que a gente chama de não clássico ou de classe 1B, tá? Que tem um papel para inibir a resposta de células NK. É um dos ligantes inibitório de célula NK. Então, dessa forma, os vírus escapam do CD8 citotóxico e também da célula NK citotóxica, ou seja, a célula não é reconhecida e não é destruída. Um outro mecanismo, lembrando, qualquer célula infectada por um vírus começa a produzir o interferon do tipo 1, certo? Muitos vírus produzem, então, substâncias, proteínas, que vão bloquear esses fatores que a gente chama de fatores de regulação de interferon do tipo 1, ou IRFs. Essas proteínas, bloqueando esses fatores, então, de transcrição, diminuem a produção de interferon do tipo 1 ou diminuem a expressão dos receptores de interferon tipo 1. E, dessa forma, aquele mecanismo de indução de estado antiviral das células nucleadas também é bastante diminuído. Tá? Então, interferência aqui com a produção ou com a função do interferon tipo 1. Além disso, muitos vírus, e aqui de novo, os herpes vírus são muito bons em escapar da resposta imunológica. Alguns vírus são capazes de codificar proteínas que, quando são secretadas pelas células, vão atuar como citocinas supressoras. Então, são análogos virais de citocinas supressoras, como a interleucina 10 viral, tá? Então, esses análogos geralmente têm esse V na frente. Então, é uma citocina que tem a mesma estrutura de uma citocina que as nossas células produzem, só que é codificada aí por um vírus, tá certo? Então, essa citocina, essa interleucina 10 viral, ela vai suprimir a função de células do sistema imunológico. Então, ela suprime macrófago, suprime CD8, suprime CD4, ok? Outras proteínas virais vão atuar aqui como análogos, então também são secretadas, e vão atuar como análogos virais de quimiocinas ou de ligantes de quimiocinas. Dessa forma, o que vai acontecer? Eu vou bloquear a migração dos leucócitos, então são substâncias que inativam
quimiocinas no ambiente extracelular. Lembrando, as quimiocinas são aquelas citocinas com ação quimiotática, importante para a atração de novas células para o local da infecção. Tá? E em algumas situações, esses análogos eles vão fazer o papel de quimiocinas. E por que seria importante para alguns vírus produzirem substâncias que atraiam novas células aqui para esse ambiente? Vamos ver se a gente consegue discutir isso na aula síncrona. Não vou dar essa resposta agora. Algumas quimiocinas virais bloqueiam a migração de leucócitos, mas algumas quimiocinas análogas virais atraem células do sistema imunológico para esse local. Por que o vírus teria interesse nessa atração? Vamos discutir isso na aula síncrona. Bom, gente, com isso eu termino a aula de mecanismos de evasão e escape viral. Vocês viram que foi uma aula relativamente geral, genérica. Eu dei alguns exemplos de micro-organismos, mas a gente não esgotou esse assunto, tá? Nas próximas aulas, a gente vai começar a ver doenças e micro-organismos específicos e a gente vai abordar aí esses mecanismos, esses fatores de virulência e esses mecanismos de escape agora em situações mais específicas. Até mais!